E agora nós vamos conferir uma entrevista muito especial conduzida pelo nosso vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, Padre Tony Batista, que vai conversar com o André Aloísio. Ele que é ex-pastor protestante e agora faz parte da plena comunhão da Igreja de Cristo. Meus amados e minhas amadas, primeiramente eu gostaria mais uma vez de desejar uma feliz Páscoa. Que Jesus Cristo cada dia mais seja presença e presente na sua querida família, nos seus sonhos e nos seus projetos. Hoje eu estou vivendo um momento assim de muita alegria, porque eu trago para apresentar ao meu povo, aos meus irmãos, a nossa Teresina, este nosso amigo e irmão, o André Aloísio. O André Aloísio, ele vem de São Paulo, de Campinas, mas até a celebração da Páscoa era um amigo nosso, era um irmão nosso em Cristo Jesus. Mas a partir da Páscoa, da ressurreição, da vigília pascal deste ano, o André Aloísio deu um passo muitíssimo importante para a nossa alegria geral. Ele era nosso amigo em Cristo, mas agora é nosso irmão na comunhão plena da igreja, porque ele vinha de igreja evangélica e passou por um bonito processo de transformação, de busca, até dizer o seu sim pleno a Cristo Jesus através da Igreja Católica e Apostólica. Então eu gostaria de deixar o nosso irmão André bem à disposição, bem livre, para conversar com o nosso povo, falar um pouco da história dele, o que aconteceu, como foi este processo, como é que ele se sente. Vamos escutá-lo, porque este é o nosso principal objetivo. André, meu filho, por favor, fique à vontade. Obrigado, Padre. É um prazer para mim estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, né? De como, de evangélico, eu cheguei aqui à Igreja Católica. Bom, eu tenho 35 anos e eu já nasci numa igreja evangélica. Então, digamos que eu tenho 35 anos, né, de evangélico até recentemente. E dentro desse período, né, eu fui batizado aos 15 anos, então eu tenho 20 anos aí, né, de cristão mesmo, batizado. E aí dentro desse período também de 20 anos, eu estudei muito teologia, né? Desde cedo eu sempre estudei patrística, desde a minha conversão, né? Gostava muito de ler os padres da igreja e percebia, né, que os padres da igreja eram muito mais parecidos com os católicos do que com os evangélicos, né? Mas eu tinha um princípio como evangélico de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e por causa desse princípio eu então dizia, não, eu não posso escolher os padres da igreja ao invés da Bíblia. Eu tinha uma interpretação da Bíblia que era contrária aos padres da igreja e eu achava que estava em contradição. Não, então eu vou ficar com a Bíblia. E assim fui, estudando a Bíblia, estudando também os padres da igreja, continuei, né? Acabei entrando num seminário evangélico, me tornei pastor, isso foi há 7 anos atrás. Há 5 anos atrás também, como pastor, eu me tornei um professor de um seminário teológico na área de Novo Testamento. Mas os estudos patrísticos sempre continuaram, eu sempre estive lendo os padres da igreja. E chegou um momento no ano de 2020 em que eu li um livro de um teólogo católico, né, Scott Hahn, dos Estados Unidos, que já tinha sido evangélico também no passado, tinha sido pastor. E em certo momento da vida dele, ele foi questionado por um aluno sobre por que ele acreditava que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ele percebeu que não sabia dar uma resposta a essa pergunta, ele não sabia o porquê. Ele começou a questionar esse princípio e eu fiz o mesmo. Depois de ter lido esse livro, eu comecei a me questionar. Por que eu acredito nisso? E aí eu percebi 2 problemas, né? O primeiro é que a Bíblia não apresenta uma lista de quais são os livros da Bíblia. Para eu saber qual é o conteúdo da Bíblia, eu preciso ir para fora da Bíblia. Ou seja, a Bíblia não pode ser suficiente porque eu preciso de mais uma coisa além da Bíblia, né? Para saber o que é a Bíblia. E a própria Bíblia não apresenta esse princípio de que ela é a única regra de fé e prática. Bom, quando eu percebi isso, pronto, aí a minha teologia desmoronou, eu voltei aos padres da igreja que eu sempre tinha lido, né? E isso começou a me conduzir à teologia católica. Eu descobri a importância
da tradição para a interpretação da Bíblia e também a importância do magistério da Igreja. Li vários livros católicos, li inclusive o Catecismo da Igreja Católica em uma semana, né? Na minha empolgação eu li ele todo, né? E aí, pronto, foi muito rápido. Eu li o livro do Scott Hahn, acho que foi em maio de 2020, e já em junho, 22 de junho de 2020, eu rezei pela primeira vez o terço, né? Pela primeira vez a Ave Maria, já rezei logo o terço, né? Os Mistérios Gozosos. E eu considero esse o momento que foi a minha conversão, né, ao catolicismo no coração. Aí teve um processo até eu ser integrado à Igreja Católica, mas foi esse momento que realmente eu entrei no E André, entre os padres da Igreja, qual foi aquele que te chamou mais atenção, que está mais próximo do seu pensamento, do seu coração? O padre da Igreja que eu sempre gostei muito foi Agostinho, né? Até porque ele vamos dizer assim, é o santo evangélico, eu diria assim, né? Todo evangélico gosta de Santo Agostinho. Mas aí ele é católico também, né? Então, assim, eu lia muito ele, fui muito influenciado por ele. Mas aí, quando eu comecei a perceber que a teologia católica era correta, eu voltei para Agostinho e vi, não, ele é católico também, né? Mas ele, acho que seria a minha maior influência. Tem outro, Santo Irineu também, eu gosto muito dele, né? De Lyon. Santo Irineu de Lyon. Mas o Agostinho, inclusive, deve ter lhe ajudado bastante quando ele diz: o meu coração estará sempre inquieto, batendo em descompasso, enquanto não repousa em Deus, né? Exato. Enquanto não repousa em Deus. E como é que você se sente agora? Porque você está em plena comunhão com a igreja, não é? Como é que você está se sentindo? Como é que você está vivendo esses momentos depois deste processo de conversão? É um alívio muito grande, porque eu fiquei desde, vamos dizer, junho de 2020 até agora, né, abril de 2022, dentro da igreja onde eu era pastor, como católico, né, e escondendo, né, porque eu não podia revelar. Eu tentei de várias formas sair, né, para mim poder me integrar à Igreja Católica, mas era difícil, né? Eu dependia também do sustento da igreja. Então, assim, agora tendo revelado, né, a minha fé e entrando dentro da Igreja Católica, é um alívio muito grande, uma sensação de chegar em casa, né, de que realmente tudo aquilo que eu esperava, ansiava há muito tempo na minha vida e mais recentemente, desde 2020, de fato se concretizou agora. Agora eu creio que o André sabe tanto quanto eu, porque as Escrituras Sagradas nos mostram que seguir Jesus Cristo tem sempre uma cruz por perto, né? Não existe redenção sem a fusão de sangue. Então, quanto mais você se aproxima dele, mais certamente você vai ser chamado a partilhar a sua cruz. E a cruz, para nós, não é maldição, como você sabe, é instrumento de salvação. Então, como irmão mais velho, posso lhe dizer que se prepare, porque a cruz é para os discípulos de Jesus. Mas o próprio Jesus Cristo nos disse: um momento, não tenha medo, pequeno rebanho. O amor dele não decepciona. É como diz o Paulo, né? Eu sei em quem depositei a minha confiança. E gostaria de dizer, meu filho, assim, terminando talvez a nossa conversa, da nossa alegria. E não se exclua, não fique longe. A igreja é mãe e mestra, como disse João 23 na Mater Magistra, né? Ela é mãe e mestra, não se exclua, esteja presente, esteja realmente no meio de nós, sabendo que a igreja é santa e pecadora. Nós temos os mesmos pecados da humanidade, mas Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja. Amém. E Ele disse: eu estarei convosco todos os momentos até o final, o arremate, o nó final da história. Ele vai estar conosco. Então, diga a sua mensagem assim final para o nosso povo, para seus irmãos e irmãs de fé. Quero agradecer, né, toda a acolhida que eu recebi na Igreja Católica. Me senti de fato muito acolhido. Até um determinado padre disse, né, nós não somos muito bons em acolher. Bom, eu me senti muito bem acolhido, né, muito à vontade, estou muito feliz. E queria dizer aos meus irmãos que ficam, né, nas igrejas evangélicas, que vocês já têm muito de Jesus, mas na comunhão com a Igreja Católica vocês podem ter muito mais. Então fica o convite para conhecer mais. Eu não conhecia, provavelmente vocês não conhecem direito a Igreja Católica. Tentem conhecer como ela mesma se apresenta, e vocês vão ver que maravilha é isso.
E aos irmãos católicos que já conhecem, né, essa verdade, fica também o convite para conhecer ainda mais e não deixar a Igreja Católica, né, por outras. Vocês já têm tudo que vocês precisam, vocês já têm um privilégio enorme, né, de serem católicos. Valorizem isso, né, se apeguem a isso com toda firmeza. E assim vamos seguir Jesus, né, todos juntos, carregando a cruz rumo ao céu. Que beleza, então nós agradecemos o meu abraço de irmão mais velho e uma feliz Páscoa, quero repetir.